Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? A gente vai começar aqui uma aulinha rápida sobre a lição de hoje, que é a nossa lição 4 da revista. E o tema da nossa lição é o Espírito Santo na ponta da língua. A gente vai começar orando, fechem seus olhos, vamos falar com o Pai, tá bom? Pai querido, te agradecemos porque temos essa oportunidade de falar da Tua Palavra. Mesmo distantes, nós podemos falar sobre o Seu amor, sobre aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Podemos aprender um pouco mais sobre aquilo que o Senhor quer dizer a cada um de nós. E te peço orientação do Teu Espírito Santo para que tudo que venha a ser falado seja de acordo com a Tua vontade e que estes adolescentes possam aprender e entender aquilo que o Senhor quer transmitir. Muito obrigado por tudo, é o que te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, para a gente começar então a nossa lição, vamos abrir a Bíblia no livro de 1 Pedro, no primeiro capítulo, e vamos ler o versículo 21, ok? A primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21. A minha já está aberta aqui, então acompanhe aquilo que eu vou falar para vocês, tá bom? Diz assim: e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Bom, a nossa lição hoje, ela vem falando sobre o Espírito Santo estar na ponta da língua. E o que o autor quer trazer para a gente com esse título? O que ele quer nos ensinar, o que ele quer nos mostrar? Ele quer trazer para a gente um pouco de como o Espírito Santo inspirou homens e mulheres a agir de maneira orientada por Deus, a falar de maneira orientada por Deus e a escrever os livros que hoje nós temos e que compõem a Bíblia Sagrada, né? Nós vamos fazer algumas leituras ao longo dessa lição, são bem curtas, mas eu quero tratar com vocês alguns temas importantes sobre como o Espírito Santo inspirava pessoas e quais são as comprovações bíblicas dessa inspiração divina para escrever os livros que nós temos hoje. Existem muitas discussões acerca da originalidade, da verdadeira intenção de Deus escrever essas palavras, ou se realmente aquilo que está escrito na palavra de Deus foi de fato inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Realmente foi Deus quem escreveu através de homens, ou foram homens que escreveram segundo o seu próprio coração? Então a gente vai tentar entender um pouquinho sobre isso e ver algumas citações, algumas passagens bíblicas que nos comprovam e nos dão alento, esperança, a certeza de que a Bíblia é realmente inspiração do nosso Deus, tá bom? Então, como é que um livro que foi escrito em tantas línguas, em tantos idiomas, por pessoas diferentes, em épocas totalmente diferentes, em lugares completamente diferentes, poderia ser divino? Como que ele poderia ser inspirado pelo Senhor Deus, né? E a gente vai ver um pouquinho disso aqui agora. Ainda nos livros de Pedro, a gente vai ter uma citação muito importante no livro de 2 Pedro, no versículo 21 do primeiro capítulo, que diz o seguinte: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Nessa passagem, o próprio apóstolo Pedro já está dizendo logo de cara: a palavra de Deus foi escrita por homens inspiradas pelo próprio Deus. Ou seja, não saiu do coração desses homens, saiu de suas bocas, mas não de seus corações. Toda a palavra foi divinamente inspirada pelo Senhor Deus, então saiu do coração de Deus, tá? E que provas a gente tem disso? Aqui na nossa lição, no item 1, a gente tem uma passagem em que mostra que o próprio Jesus reconhece isso, né? Enquanto Jesus está falando ali em João, no capítulo 5, versículos 45 a 46, ele mostra exatamente de onde veio essa inspiração. Ele fala que Moisés escreveu essa palavra de maneira inspirada por Deus
E o próprio Jesus reconhece isso. O próprio Jesus diz que isso foi inspirado. Ele tem essa palavra do Velho Testamento, que foi escrita por Moisés e por diversos outros profetas, como uma palavra que foi divinamente inspirada. Jesus interpreta esse texto como uma palavra, um texto saído da própria boca de Deus. Homens trabalharam na elaboração desse texto, muitos homens, mas foram todos dirigidos pelo Espírito Santo. A autenticidade da palavra de Deus, então, é reconhecida pelo próprio Jesus nessa passagem, que ele dá o selo, ele coloca o carimbo dele. E quem mais teria autoridade para dizer que essa palavra é autêntica e que foi realmente inspirada pelo Espírito Santo de Deus do que o próprio Jesus? Então, se aquele que é o maior de todos diz para a gente que foi ele, através do Espírito Santo, que inspirou as Escrituras, nós só temos que acreditar nisso, certo? Ainda passando aqui para o nosso tópico 2 da revista, o autor ele vem falar sobre algo muito interessante, que é o monopólio da revelação. O que é o monopólio? O monopólio é o direito exclusivo de produção, né? Hoje em dia a gente fala de monopólios, oligopólios, que são grupos que são responsáveis pela produção de algo exclusivamente, e temos um monopólio, onde apenas uma pessoa, ou uma empresa, ou uma organização é responsável pela produção de algo. E a gente tem aqui o autor querendo mostrar para a gente que o Espírito Santo de Deus tem esse monopólio na inspiração dos profetas que escreveram a Bíblia. Ou seja, somente o Espírito Santo de Deus pôde dar inspiração aos homens para produzir a Bíblia, tá? Aí o autor ele nos diz o seguinte aqui, que se o próprio Jesus reconhece a palavra de Deus como divinamente inspirada, nós podemos tê-la como autoridade sobre todas as coisas. Alguns apóstolos, como por exemplo Pedro e Paulo, ao escrever seus epístolas, colocam a palavra de Deus num patamar diferenciado. Eles fazem uma comparação com diversas outras fontes divinas de palavras ou de visões. Ele coloca que a palavra de Deus ela é superior, por exemplo, a visões coletivas, mesmo que sejam visões celestiais. O apóstolo Paulo ainda diz também que a palavra de Deus ela é superior até mesmo a palavras ditas por anjos que desçam à terra e falem com os homens. O que ele está querendo dizer é o seguinte: se vier um anjo aqui para falar com qualquer um de vocês algo que vá contrário ao que está sendo dito na palavra de Deus, não dê crédito ao que o anjo fala, dê crédito ao que está na palavra. Ou seja, a palavra que já está escrita aqui há anos, ela é superior a qualquer coisa diferente que apareça para você agora. Nada vai superar a autoridade que tem nessa palavra. E aí a gente pode parar para refletir um pouco sobre isso, pensando no seguinte: se o apóstolo Paulo diz que a palavra de Deus ela é superior a visões celestiais coletivas, ela é superior a anjos que desçam do céu e falem qualquer coisa para a gente, ela é maior, segundo Pedro, até do que as interpretações feitas pelos próprios apóstolos. Então, não seria também essa palavra superior àquilo que a gente acha, ao nosso achismo? Porque a gente tem a mania de tentar interpretar a Bíblia com a nossa inteligência, com aquilo que a gente conhece, com aquilo que a gente sabe. Mas a Bíblia ela é também superior a isso. A gente não pode ter achismos em relação à Bíblia. Ou é ou não é. A palavra de Deus diz que a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. E a Bíblia, a palavra de Deus também é assim. Ela é sim, sim, não, não. Ou é ou não é. Não podemos ter achismos, ficar pensando, será que foi isso? Ou será que foi aquilo? Não, eu acho que foi assim. Mesmo que na Bíblia esteja diferente, eu acho que ele não quis dizer isso. Se ele disse, ele disse. É óbvio
que nem todas as interpretações bíblicas devem ser de maneira literal, né? Existem textos que devem ser compreendidos e existem mensagens que estão além daquilo que está escrito. Mas, quando alguma coisa não está expressamente escrita na Bíblia, a interpretação, o entendimento dessa mensagem deve vir através do Espírito Santo e não através daquilo que está em nossos corações, tá? Então, isso nos mostra que a palavra dele é superior àquilo que pensamos, tá? E não devem haver divergências quanto aos pensamentos bíblicos, porque, como a gente viu na lição anterior, do domingo retrasado, o Espírito Santo é um só. O mesmo Espírito que inspirou Moisés há milênios atrás, o mesmo Espírito que inspirou Pedro e Paulo também há milênios atrás, é o mesmo Espírito que nos inspira hoje e que nos dá entendimento e compreensão dessa palavra escrita. Então, se a inspiração toda foi feita por um único Espírito, que é o Espírito Santo, que tem o monopólio da inspiração, e a compreensão desse texto também é monopólio do Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo, então as interpretações devem ser únicas. E a gente não pode ter, então, os nossos achismos, mas a certeza vinda do próprio Deus. Tá? Então, toda a palavra de Deus é exclusivamente revelada pelo Espírito Santo. É exclusividade dele, somente ele pode revelar a palavra de Deus. Somente ele pode te ajudar a ter uma interpretação da palavra de Deus. E aí, isso nos faz pensar também o seguinte, que se foi o mesmo Espírito quem inspirou os apóstolos e profetas a escrever os textos, se é o mesmo Espírito Santo que faz a interpretação em nossos corações dessa mesma palavra que ele escreveu, isso nos faz chegar a uma conclusão de que a palavra de Deus não possui, de Gênesis a Apocalipse, nenhuma contradição. Então, por mais que alguns estudiosos ou alguns líderes de outras religiões possam querer te induzir a crer que existem contradições bíblicas, não caia nessa, é fake news, tá? Por quê? Porque não há contradição na palavra. Foi o mesmo Espírito Santo quem escreveu e é o mesmo Espírito Santo quem interpreta. De Gênesis a Apocalipse, por mais que alguns textos pareçam conflitantes, quando a gente faz a interpretação divina dele, percebemos que não existe contradição. É aquela coisa, né, que a gente sempre pensou, poxa, mas se Deus é amor, por que ele mandava às vezes matar? Se Deus não mata, por que às vezes ele matava? E aí a gente começa a pensar, será que Deus é contraditório? Será que a palavra de Deus é contraditória? Não. Deus nunca disse que ele era exatamente de uma maneira ou de outra e mais para frente se contradisse. Não. Deus tinha um motivo, uma razão para cada uma de suas ações e todas elas são explicáveis biblicamente. Para cada ação havia uma aplicação adequada e um momento adequado. Deus mandava o povo buscar a paz no momento de buscar a paz. E mandava o mesmo povo atrás da guerra no momento em que deveria buscar-se a guerra. Então não há contradição em nada do que Deus fez, em nada do que ele falava. Ele é um só, assim como o Espírito é um só. Então não caia em mentiras, em tentativas de te enganar de algumas pessoas, de algumas seitas, de algumas religiões que tentam te ludibriar. Tá? Não existe contradição alguma naquilo que é falado na palavra de Deus. Tá? Uma outra coisa muito importante sobre como o Espírito Santo nos inspira a entender a palavra, inspirou os profetas a escrever, é falado pelo próprio salmista Davi. Lá em Salmo 119, ele trata a palavra de Deus como uma luz, como uma forma de encontrar esperança na caminhada dele, embora encontre dificuldades na sua vida. Então, a palavra de Deus é tratada como uma luz
inspiradora, como uma luz que salva, uma luz que liberta e que ilumina a nossa caminhada na vida. E isso só poderia acontecer se a fonte dessa inspiração fosse divina. Por ser divinamente inspirada, a palavra de Deus então serve como uma luz que ilumina a estrada da vida, que ilumina as nossas mentes na tomada de decisões, que ilumina as nossas mentes a desejar coisas saudáveis, coisas agradáveis a Deus e não desagradáveis. Então, quando a gente tem como um guia para a nossa vida a palavra de Deus que foi divinamente inspirada, então nós temos não só uma palavra que guia, mas um farol, uma lanterna que vai iluminar o nosso caminho, vai melhorar a nossa visão sobre diversas coisas na nossa vida, e a gente vai começar a entender e enxergar melhor algumas coisas que são colocadas diante de nós. Aquilo que estava obscuro para o nosso entendimento passa a se tornar claro quando colocamos como guia a palavra de Deus, tá? E aí ficam sempre aquelas dúvidas, né? Então, como que eu vou saber que a palavra de Deus foi divinamente inspirada? A própria Bíblia se comprova. Ela começa com mistérios e soluções. Mistérios e soluções. Então, há sempre uma revelação daquilo que foi colocado anteriormente. A gente poderia pensar, por exemplo, como que Moisés poderia ali em Gênesis descrever toda a criação do mundo, a criação do homem e tudo o que foi criado ali de forma tão detalhada se ele não estava lá para ver como foi? Já pararam para pensar nisso? Como que Moisés descreveu com tamanho detalhe o momento em que Eva é enganada pela serpente e depois dá o fruto para Adão? Como que diversos outros profetas puderam falar sobre a vinda de Jesus Cristo sem saber quais eram os planos de Deus para o mundo e para a humanidade? Como eles poderiam descrever, como Isaías poderia descrever tão bem a vinda de Jesus, o nascimento dele, que viria centenas de anos depois, se não fosse divinamente inspirado por Deus? Ninguém poderia fazer uma previsão tão bem feita e que fosse tão perfeitamente cumprida centenas de anos depois, se não fosse Deus inspirando esse homem. Isaías descreveu perfeitamente como seria o nascimento, a vinda de Jesus, como ele seria chamado, e centenas de anos depois aconteceu exatamente como Isaías disse. Então, foi inspiração de Deus. Moisés não poderia escrever tão bem sobre a criação do mundo e sobre pessoas que viveram antes dele, sobre Abraão, sobre diversos outros profetas, se essa história não fosse inspirada por Deus. Porque por mais que uma parte da história tivesse sido passada de geração em geração, desde Adão até Moisés, nenhum humano teria condições de lembrar com tamanha perfeição de tudo isso, de toda essa história. Conforme o tempo vai passando, a gente sabe que toda a história contada perde um pouco das informações. Mas ao chegar até Moisés, centenas de anos depois, milênios depois talvez, ainda assim essa história foi bem contada, com detalhes que somente o Espírito Santo de Deus poderia revelar, tá? Então a própria Bíblia se comprova, ela mostra a sua eficiência, mostra a sua verdade através dos textos seguintes, com o próprio Jesus dizendo que ela é verdadeira e outros apóstolos e profetas atestando a sua autenticidade espiritual. Então, só para a gente poder finalizar a lição, vamos passar aqui para uma parte em que a gente vai falar um pouquinho sobre a Bíblia e sobre o que algumas pessoas ilustríssimas pensam sobre ela, tá bom? Então, como vocês sabem, a Bíblia ela é composta por 66 livros, né? Livros que foram escritos em períodos diferentes e por pessoas completamente diferentes, em lugares diferentes, e mesmo assim são textos que apresentam coerência e não tem nenhuma contradição.
elas possuem uma sequência lógica. É inimaginável que pessoas que viveram em lugares completamente diferentes, em períodos completamente diferentes, mas conseguiram escrever um texto que é perfeitamente coerente do início ao fim, né? A Bíblia é assim. Então ela foi escrita inicialmente em hebraico, né? O Velho Testamento todo escrito em hebraico, e o Novo Testamento originalmente escrito em grego, tá? Ela foi traduzida para diversos idiomas, né? Quem traduziu primeiramente a Bíblia para o português foi João Ferreira de Almeida. Ele traduziu a partir de uma versão em espanhol para o português, e hoje é a versão bíblica que a gente mais utiliza e que serviu de base para diversas outras traduções e textos bíblicos que nós temos hoje, tá? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre algumas frases importantes ditas por alguns personagens bíblicos e por pessoas que a gente já ouviu falar e a gente conhece bem, tá? Então, as avaliações bíblicas feitas pelo próprio Jesus, tá? Lá em João 5, 45, 46, o próprio Jesus mostra que essa palavra foi escrita por homens santos como Moisés. E são homens santos inspirados pelo próprio Espírito Santo de Deus. Então essa é uma avaliação que o próprio Jesus Cristo faz sobre a palavra. Ele está dizendo para você o seguinte: olha, pode acreditar no que Moisés disse, porque ele era santo. Eu testifico aquilo que ele falou. Eu autentico aquilo que ele falou. Jesus é como se fosse um cartório que vai autenticar a sua assinatura. Nesse caso, ele está autenticando a veracidade de tudo aquilo que Moisés escreveu no Pentateuco. Jesus ainda diz também que a palavra é o testemunho perfeito de Deus acerca do seu próprio Filho, ou seja, acerca dele mesmo. Por que ele diz isso? Porque todo o Velho Testamento, de uma maneira muito perfeita, sempre falou, sempre previu e descreveu o próprio Jesus. Desde Gênesis, quando Moisés escreve lá sobre a tentação, a queda do homem e a promessa que Deus fez sobre a serpente, já estava sendo falado sobre a vinda de Jesus. E ao longo de todo o Velho Testamento, tudo testifica a Jesus, tudo leva a Jesus. Toda a genealogia, todos os fatos, todas as pessoas falam sobre o Cristo. Culminando ali em Isaías, que dá uma descrição muito boa, muito perfeita sobre o seu nascimento e sobre a sua vida. Então, uma história tão bem contada, tão amarrada como a Bíblia, escrita de maneiras diferentes, por pessoas diferentes, de formas diferentes, só poderia ser divinamente inspirada. E em Mateus 19, 4, 5, ele fala que é a palavra do próprio Deus. Então Jesus dizendo, não é um pastor, não é um irmão qualquer da igreja falando para vocês, não é um professor da IBD falando. O próprio Jesus disse, é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor Deus. Então não se preocupem, podem acreditar. Ele está assinando embaixo, colocando lá a assinatura dele, olha, eu testifico, eu, próprio Jesus Cristo, de que essa é a palavra de meu Pai. Tá? Também tem algumas declarações de Pedro, que é o meu personagem bíblico favorito, depois de Jesus, é claro, né? Ele diz o seguinte, lá em 2 Pedro 1, de 16 a 19, o seguinte, que ela esclareceu tudo o que vivemos com Jesus. Porque os apóstolos tinham muitas dúvidas acerca daquilo que Jesus falava ou fazia, porque eles ainda não estavam totalmente inspirados e esclarecidos pelo Espírito Santo de Deus. Mas a própria palavra depois esclareceu para eles tudo o que eles viveram. Após o momento em que eles tiveram a inspiração do Espírito Santo de Deus, eles conseguiram perceber na própria palavra, conseguiram ver nos próprios escritos antigos do Pentateuco e do Velho Testamento, que tudo explicava o que eles viveram com Jesus, desde o nascimento do Messias até a sua morte e ressurreição. E Pedro também diz que ela foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo e movidos pela vontade de Deus, em 2 Pedro 1, de 20 a 21, como nós lemos aqui ainda há pouco. Então, toda a palavra foi divinamente inspirada. Também Paulo
fala que nada neste mundo, nem além deste mundo, é igual à Bíblia. Lá em Gálatas 1, de 6 a 9. Nada neste mundo, nada do que já aconteceu, do que está acontecendo ou do que vai acontecer é igual à Bíblia. Nada se compara à palavra de Deus, tá? Então essas foram algumas das avaliações feitas por pessoas bíblicas, pelo próprio Cristo e por apóstolos importantíssimos para a vida cristã hoje. Agora, o que o mundo fala sobre a Bíblia? Porque por mais que as pessoas não tenham uma vida cristã como a nossa, que não tenham aceitado Jesus, no fundo, todo ser humano sabe que precisa de Deus. E todo mundo reconhece a sua divindade e a sua autoridade sobre nossas vidas. Então muitas pessoas que a gente conhece já deram declarações importantíssimas sobre a palavra do Senhor. E algumas delas nós vamos falar aqui agora. Por exemplo, o nosso imperador, português no período do Império, Dom Pedro II, falou o seguinte sobre a Bíblia: amo a sua simplicidade e amo as suas repetições e reiterações da verdade. Como disse, eu leio-a cotidianamente e consigo gostar dela cada vez mais. Ele ama a simplicidade da Bíblia e em como as verdades bíblicas são repetidas e reiteradas. Ou seja, nunca é demais falar a verdade. E ele fala que quanto mais ele a lê, quanto mais ele repete a sua leitura, mais ele gosta dela. Palavras de Dom Pedro II, nosso último imperador. Um outro famoso diz o seguinte: todas as descobertas humanas parecem ter sido feitas com o único propósito de confirmar cada vez mais fortemente as verdades contidas nas Sagradas Escrituras. Quem disse isso foi o físico Isaac Newton. Ele disse: todas as descobertas científicas não são para mostrar que a Bíblia está mentindo. Pelo contrário, elas comprovam a veracidade bíblica. Isso é legal porque mostra que não dá para a gente dissociar a ciência da religião. Porque, ora, a ciência foi criada por Deus. Tudo que foi criado, tudo que existe e tudo aquilo que o homem tem capacidade de inventar foi permissão divina. Deus deu ao homem inteligência para inventar, para criar coisas, para modificar as coisas ao seu redor, para dominar o mundo ao seu redor. Então, tudo aquilo que é criado pela ciência nada mais é do que uma comprovação do que a Bíblia diz. Então, não podemos dissociar a ciência da religião, mas usá-la para comprovar tudo aquilo que já está escrito na palavra do Senhor. Tá? Este livro o manterá afastado do pecado, ou o pecado o manterá afastado desse livro. John Bunyan, um autor que escreveu diversos livros sobre a palavra do Senhor. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela serve para te manter longe do pecado. Agora, o pecado, cuidado adolescente, também pode te manter afastado da palavra de Deus. É impossível governar bem o mundo sem Deus e sem a Bíblia. Infelizmente, nossos últimos líderes governamentais se afastavam muito da palavra de Deus. Felizmente, o nosso atual líder é um homem que se aproxima da palavra do Senhor, que tem Deus no coração e que coloca Deus como guia em todas as suas ações. E quem disse essa frase que eu falei agora foi um dos maiores presidentes dos Estados Unidos da América, George Washington. Não é possível, é totalmente impossível você governar o mundo sem ter Deus no coração e a Bíblia como guia de fé e prática. É impossível, você precisa disso. Então, a primeira coisa para você governar bem, seja o mundo, seja um país, seja uma cidade, um estado, ou governar bem a sua casa e a sua vida, é ter Deus no seu coração e a Bíblia como guia, tá? Bom, essas foram algumas avaliações importantes sobre a Bíblia, tá? E eu gostaria muito que cada um de vocês tivesse uma avaliação dela também, que tivesse em seus corações algo que mostrasse que a palavra de Deus é importante para a sua vida, porque ela foi de fato inspirada por Deus.
Então, adolescente, você que está me ouvindo aí, você que está assistindo essa videoaula, tenha a Bíblia como guia para a sua vida, como luz para os seus caminhos, porque ela foi divinamente inspirada. Tudo que foi falado foi escrito por homens, mas inspirado pelo próprio Deus. E ela está acima de qualquer outra coisa que diga o contrário. Se há algo que diz algo diferente, alguma coisa diferente do que está na Bíblia, dê crédito para o que está escrito na Palavra de Deus, porque ela é a verdade que perpetua-se por toda a eternidade. Amém? Vamos orar para a gente encerrar aqui. Feche os seus olhos aí, pense em Deus, tenha Deus no seu coração e vamos falar com Ele. Pai Santo, te agradecemos por este momento, por esses 30 minutos em que falamos sobre o Senhor, em que pudemos conversar sobre a Tua Palavra e queremos te agradecer, porque sabemos que essa palavra inspirada por Ti faz diferença em nossas vidas. Te peço que ela esteja sempre gravada em nossos corações para nos guiar, para nos conduzir, para servir como um guia em todas as nossas decisões, em todas as nossas atitudes. Que ela possa morar nos corações de cada adolescente da PNL, para que eles tenham essa palavra como um líder de sua vida e que o Senhor esteja morando em seus corações para guiá-los e conduzi-los em todas as suas decisões. É o que te pedimos e também te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Bom, galera, é isso aí. Até a próxima. Fiquem com Deus e que a gente possa se ver em breve após esse período de quarentena, tá bom? Tchau, tchau.